Senhoras e senhores deputados, desde há poucos instantes, cumpre-me, renovando os cumprimentos aos senhores e senhores deputados, agradecer a presença da delegação da Associação Nacional de Freguesias, composta pelo seu presidente Pedro Segonho e os vice-presidentes Armando Vieira e Jorge Amador. Nos termos que há pouco referi, mas que me renovo a explicitação, à ANAFRE estão reservados 10 minutos para até 10 minutos para uma explanação inicial, sendo certo que o parecer foi já distribuído e é de conhecimento das senhoras e senhores deputados. Findo essa apresentação, decorrerão duas rondas, em que a primeira ronda, a cada grupo parlamentar, estão atribuídos 5 minutos, sendo que a ANAFRE disporá de igual período de tempo para responder. Terminada essa ronda, uma segunda e última, em que aos grupos parlamentares estão atribuídos 3 minutos, em que, diferentemente da primeira, a resposta será apenas no final dessa ronda. E, portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE, Sr. Presidente Pedro Segonho. Faça-lhe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores Presidentes, aliás, permitam-me que tome um minuto deste tempo inicial para saudar todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, saudar a Assembleia da República pelo facto de, no seu regimento, estatuir obrigatoriamente a audição da Associação Nacional de Freguesias em sede de apreciação das propostas do Orçamento do Estado. E permitam-me uma nota pessoal, esta é a minha 6ª apresentação de parecer da ANAFRE a propostas do Orçamento do Estado, será a minha última apresentação deste documento enquanto Presidente da Associação Nacional de Freguesias e, por essa via, seu porta-voz nesta matéria. E, a título pessoal, gostaria de agradecer quer à Comissão do Poder Local, quer à Comissão do Orçamento, toda a colaboração institucional que sempre houve nestes 6 anos em que apresentei este documento em nome da ANAFRE e nas pessoas dos Srs. Presidentes Filipe Neto Brandão e do Dr. Fernando Ruas, agradecer a cooperação institucional que os anteriores presidentes destas comissões sempre tiveram para comigo. No caso da Comissão de Poder Local, o Dr. Ramos Preto e o Dr. Pedro Soares. No caso da Comissão de Finanças, o Dr. Eduardo Cabrita e a professora Teresa Leal Coelho. Entrando no parecer da ANAFRE a esta proposta de Orçamento de Estado para 2020, dizer-vos que os artigos que estatuem a subvenção geral e as matérias quantitativas relativamente às freguesias encontram-se no artigo 72º da proposta de Orçamento de Estado, em que está previsto que a subvenção geral para as freguesias tenha um montante de 223.712.058 euros, um acréscimo de 15.588.373 euros face ao ano de 2019. No artigo seguinte à instituição desta subvenção geral está a remuneração prevista para os senhores e senhores presidentes de junta e vogais que podem exercer o seu mandato a tempo inteiro ou a meio tempo nos termos do artigo 27 da Lei 169/99 com as alterações seguintes. Em seguida, no artigo seguinte, uma vez mais, vem prevista as transferências financeiras para as 24 freguesias do município de Lisboa, nos termos da Lei 56/2012 e suas alterações sucessivas, montante global este que é deduzido às receitas daquele município. E, novidade este ano, no artigo 95, temos previstas as primeiras transferências a serem efetuadas pela DGAL para os municípios e freguesias que já celebraram o auto de transferência de competências no âmbito da Lei 50/2018, que totaliza um montante de 20.470.320,83 euros, o que sinalizamos ser positivo este mecanismo estar já
a ser utilizado entre municípios e freguesias, mas também nos permite tirar a conclusão que teremos que ser mais ambiciosos no decurso deste processo de transferência de competências dos municípios para as freguesias. Relativamente à subvenção geral prevista no artigo 72, dizer que, na nossa perspectiva, fica um pouco defraudada a nossa expectativa a quando da negociação da revisão da Lei das Finanças Locais, porque era a nossa vontade que pudéssemos já estar a aplicar a regra geral que foi, ou que está prevista no artigo 38 da Lei das Finanças Locais. Aquilo que o Orçamento de Estado apresenta-nos é a aplicação do artigo 5º, enquanto mecanismo transitório de cálculo do montante total do Fundo de Financiamento das Freguesias, mas se estivéssemos já na aplicação da regra que permite a distribuição de 2% da média aritmética dos impostos cobrados pelo Estado para as freguesias, estaríamos a falar de uma subvenção geral para as freguesias de 28.964.532 euros, ao invés dos 223.712.058 euros. O que significa que existe uma diferença de 5 milhões de euros entre aquilo que seria a aplicação da regra geral na rácio que esteve no espírito da alteração à Lei das Finanças Locais, face a este mecanismo de transição que está previsto no artigo 5º. Esperamos que nos próximos orçamentos já não se verifique esta situação. Dizer-vos também, antes de fazer uma apreciação mais genérica sobre outras normas contidas na proposta, que nas páginas 13 e 14 do parecer da ANAFRE estão duas propostas concretas para os grupos parlamentares e os partidos representados nesta Assembleia poderem ter em conta para as propostas de especialidade de alteração ao Orçamento de Estado. A primeira diz respeito ao aditamento da repristinação da portaria que regulamenta a competência legal de licenciamento anual de canídeos e gatídeos prevista na Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, que equivocamente foi revogada pelo Decreto-Lei 82 de 2019, 27 de junho, sem ter sido tido em conta o impacto quer financeiro, quer de atividades das próprias juntas de freguesia nesta matéria, e dizer que ela está aqui porque é uma matéria que mexe diretamente com as receitas próprias das freguesias e, portanto, em nosso entendimento, também é uma matéria orçamental, porque se o Estado Central decidir cortar esta receita própria unilateralmente às freguesias, terá, obviamente, que, em sede de Orçamento de Estado, fazer a sua compensação. E aquilo que faz sentido é que as freguesias possam continuar a promover a saúde animal, possam continuar com os programas de profilaxia que têm, possam continuar a ser um instrumento importante para garantir a sanidade pública através do controle anual do rastreio das vacinas e das questões de saúde dos próprios animais de companhia, mas também que possam continuar com as medidas que têm tomado no âmbito dos seus planos de atividades, de sensibilização ambiental e também de sensibilização para, por exemplo, haver uma recolha de dejetos caninos que implique uma higiene urbana mais eficiente e mais eficaz nas nossas vilas, aldeias e cidades. E, portanto, nesta matéria houve, de facto, um lapso unilateral que merece ser corrigido e está a ANAFRE, como esteve sempre, disponível para poder, no futuro, discutir com os grupos parlamentares ou os partidos políticos que assim o desejam a própria aumento de medidas de promoção da saúde animal. A segunda proposta da especialidade que deixamos tem a ver com o Estatuto do Eleito Local para que quem exerce o seu mandato nos termos da lei a meio tempo
e, numa situação de exclusividade, sem acumular com outras funções, possa ter direito à segurança social nos termos constitucionais. E, portanto, nesta primeira fase, e antes que o Sr. Presidente me diga que o tempo está a esgotar, eu queria dizer que, em conclusão, depois podemos ver outros aspectos que estão no parecer, mas que, em conclusão, a ANAFRE registra positivamente as propostas significativas no que diz respeito à autonomia da administração local, em particular a ausência de restrições neste Orçamento de Estado à contratação pessoal e à gestão de recursos financeiros, bem como a previsão de valorização remuneratória dos trabalhadores das autarquias locais, sendo que a gestão de quadros de pessoal e gestão de serviços é um dos pilares do princípio constitucional da autonomia local. Esta apreciação positiva é reforçada, pois verifica-se novamente nesta proposta de Orçamento de Estado a inclusão das freguesias na norma de exclusão do âmbito subjetivo da aplicação da LCPA. Assinalamos como apreciação global positiva o aumento das transferências financeiras de 2019 para 2020, com um crescimento em 7% por aplicação do artigo 5º da Lei das Finanças Locais. No entanto, face ao exposto há pouco, as transferências financeiras indicadas na proposta de Estado, não podemos deixar de sublinhar que é negativo para uma maior justiça na repartição de recursos financeiros entre o Estado Central e o Estado Local, a não aplicação, já nesta sessão legislativa, da regra do artigo 38 da Lei 73 de 2013, Lei das Finanças Locais. Sr. Presidente, nos termos descritos, é este o parecer da Associação Nacional de Freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora, então, o início da primeira ronda. Compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista de Abril. Dispõe de até 5 minutos, sendo que depois a ANAFRE competirá igual período para a resposta. O Sr. Deputado Pedro Sousa tem a palavra. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Srs. Vice-Presidentes, Sr. Presidente da Comissão. Sr. Presidente, a última legislatura ficou marcada pela criação de uma relação de confiança com as autarquias locais, por uma significativa recuperação e crescimento da capacidade financeira dos municípios e freguesias, pelo reforço da autonomia do poder local e pelo maior processo de descentralização de competências das últimas décadas. O Orçamento de Estado para 2020 dá continuidade à reforma do Estado, confere primazia aos laços de governação de proximidade, prevê a valorização dos trabalhadores da administração local e apresenta medidas concretas que visam um país mais justo, mais equitativo e com maior coesão territorial. Péricles, estadista da Grécia Antiga e líder democrático ateniense, disse um dia que o que deixamos para trás não é o que permanece gravado em monumentos de pedra, mas o que fica marcado na vida das pessoas. Pois bem, este é um governo que apresenta um orçamento de Estado que marcará pela positiva a vida dos portugueses, que efetiva a diferença na vida das autarquias locais e que visa fazer ainda mais e melhor por Portugal. Neste quadro há que relevar a progressiva majoração da participação local na gestão das receitas públicas até à média da União Europeia, a consolidação do processo de descentralização de competências e retomar do normal desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores em funções públicas. De facto, este Orçamento de Estado mantém a recuperação e crescimento da capacidade financeira das autarquias locais, designadamente quando comparado com 2019. Verifica-se uma majoração global nas transferências para as autarquias locais na razão de 278 milhões de euros, sendo que as freguesias contam com um aumento de 7,5%, ou seja, cerca de 16 milhões de euros, montante que evidencia uma evolução extremamente positiva quando comparado com o período de governação entre 2011 e 2015. Além disso, pela primeira vez, as autarquias participam em 7,5% na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, da restauração, das comunicações, da eletricidade, da água e do gás, percentagem que poderá representar uma receita de 62 milhões de euros, medida considerada pela ANAFRE no seu parecer sobre este Orçamento de Estado como muito positiva. Sr. Presidente, nos últimos 4 anos, o Governo do Partido Socialista pugnou por repor o que tinha sido congelado pelo Governo do PSD e CDS-PP, num esforço coletivo que culminou numa evidente curva ascendente no que concerne às transferências financeiras para as autarquias, numa trajetória de convergência com o preceptuado na Lei das Finanças Locais e no exigível respeito pelas reivindicações da ANAFRE e conclusões dos seus congressos. Importa ainda salientar que esta proposta do Orçamento do Estado não coloca restrições especiais de contratação de pessoal e de gestão dos recursos financeiros e inclui as freguesias na norma da exclusão do âmbito subjetivo da aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Em suma, podemos afirmar, de forma categórica, que este é um Orçamento de Estado de continuidade
que mantém como objetivos centrais o reforço do poder local, a valorização dos trabalhadores da administração local e a consolidação do processo de descentralização, num claro respeito pelo programa de governo e pelas várias sugestões da Associação Nacional de Freguesias. Assim, permita-me, Sr. Presidente, que coloque a Vossa Excelência 3 questões. Pergunto, pois, se considera que o Orçamento de Estado para 2020 segue a linha de trajetória dos últimos 4 anos de valorização do poder local e qual a apreciação que Vossa Excelência faz deste aumento de 7,5% nas transferências para as freguesias. Gostaria ainda de perguntar como avalia a criação de incentivos à inovação e eficiência na gestão pública direcionados para as autarquias locais. Por último, Sr. Presidente, pergunto a Vossa Excelência, de uma forma global, como considera que este Orçamento de Estado vai ao encontro, se considera que este Orçamento de Estado vai ao encontro das expectativas das freguesias e das reivindicações da ANAF. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Presidente da ANAF. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, agradecer as referências do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação à Associação Nacional de Freguesias. A apreciação que fazemos é sempre uma apreciação financeira que vai além dos limites e das balizas temporais, quer das legislaturas, quer, inclusivamente, do próprio Estado ou das sucessivas alterações que vão sendo feitas à Lei das Finanças Locais. E, portanto, há uma série financeira que temos acompanhado ao longo destes anos e é um facto que, se por um lado, desde 2014, temos vindo a assistir a um crescimento sucessivo da subvenção dirigida às freguesias em sede dos diversos orçamentos de Estado, recordando que em 2014 situaria-se em 181 milhões,5 e hoje situam-se em 223 milhões,7 e, portanto, este caminho tem vindo a ser percorrido ao longo destes 6 anos. O que é facto é que em nenhum destes momentos a regra geral prevista na Lei das Finanças Locais, e até podemos ir à Lei das Finanças Locais anteriores e encontrar regras idênticas, foi de facto diretamente aplicada. E é isso que a ANAF, no seu diálogo com os diversos elencos governativos e com as diversas composições da Assembleia da República, tem colocado sempre como algo fundamental. A previsibilidade que nos dá o facto de existir uma norma que comete às freguesias 2% da média das receitas cobradas em sede de IRS, IRC e IVA, permite-nos, obviamente, ter uma tranquilidade quanto à composição deste fundo no orçamento do Estado seguinte. E, portanto, daí que, apesar de assinalarmos como positivo, obviamente, que a dimensão do fundo tem vindo a crescer sucessivamente e este ano, inclusivamente, tem um crescimento que não só do ponto de vista percentual é significativo, mas também do ponto de vista da comparação daquilo que era a aplicação da Lei das Finanças Locais na sua regra geral, se fizermos as contas, que dá os 228 milhões,9. Com a dimensão do fundo, que são 23 milhões,7, há de facto uma aproximação que obviamente é bastante positiva, mas de facto não é a aplicação da regra geral e é isso que, no nosso entendimento, deve aqui ser sublinhado junto da Assembleia da República. Eu aproveito ainda para apresentar os colegas que estão comigo na delegação. Ao meu lado tenho o vice-presidente da ANAF, Armando Vieira, que representa o Partido Social Democrata na ANAF, e em seguida o vice-presidente Jorge Amador, do Partido Comunista Português. Eu sou o presidente do Conselho Diretivo, representando na ANAF o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado José Cancela Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente, e na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo e nosso colega Pedro Esconho,
cumprimentava o Conselho Diretivo e os restantes membros do Conselho Diretivo da ANAF. Gostávamos de colocar 3 questões, uma sobre descentralização e transferência de competências, uma nota muito curta sobre o regime jurídico da criação de freguesias e, finalmente, sobre os meios e recursos financeiros, que, no fundo, é aquilo que aqui nos traz. Sobre descentralização, o orçamento para 2020 passa absolutamente ao lado do processo de descentralização e transferência de competências. O Governo incumpriu todos os prazos e calendários para legislar e financiar o processo. As autarquias locais tinham o dever de pronúncia até 15 de setembro de 2018, mas inacreditavelmente, 15 meses depois, ainda falta legislar e consensualizar com a Associação Nacional de Municípios 2 diplomas, o da Ação Social e o da Proteção e Saúde Animal e Segurança dos Alimentos, que, tal como disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, foi revogado pela Assembleia da República. Face a este atraso incompreensível, poderá ficar comprometido de forma irremediável todo o processo de descentralização. Em termos práticos, a faculdade das autarquias poderem deliberar sobre a possibilidade de rejeição em 2019 e 2020, com aceitação obrigatória em 2021, nós até diríamos que seria uma imposição no dia 1 de janeiro de 2021, deixou de ter o efeito útil que radicava naquele princípio. Por exemplo, gostaríamos de dar aqui 2 exemplos, quais foram as verbas transferidas para as freguesias que já aceitaram novas competências. Segunda questão, relativamente aos espaços de cidadão. As freguesias que aceitaram esta competência têm conseguido ou não acordo com a Agência para a Modernização Administrativa para a efetiva implementação daquele serviço. Lembro que o Orçamento de Estado para 2020 também não contempla qualquer transferência financeira no âmbito desta medida. Nos últimos dias, um conjunto de autarcas de indistintas filiações partidárias desafiaram o Governo a suspender de imediato a obrigatoriedade da transferência de competências em 2021 e iniciar um processo negocial com os autarcas. Dito de outro modo, suspender o processo de descentralização. Qual é a opinião que a ANAF tem sobre esta matéria? Uma nota, então, sobre o regime jurídico das freguesias. É manifestamente flagrante que muitas das atuais agregações não correspondem aos ganhos de massa crítica, eficácia e eficiência da gestão pública que eram expectáveis, nem respeitou a vontade dos órgãos políticos legitimamente eleitos. Parece também claro que muitas das agregações ignoraram a realidade socioeconómica das próprias comunidades e subverteram os princípios e os objetivos da pretendida reorganização territorial autárquica. Embora se eleja agora uma única Assembleia de Freguesia, os edifícios sede das juntas de freguesia, os quadros de pessoal e até o imobilizado são, na maioria, os mesmos das freguesias agregadas, com claro prejuízo do anunciado critério de redução de custos, a que acresceu a prometida, mas não alcançada, majoração legal de 15% na receita para as freguesias que voluntariamente se agregassem. Face a estes impactos negativos, não parece contraditório que as freguesias se hajam mostrado satisfeitas no inquérito que a ANAF realizou sobre a matéria? Essa era a questão. Sobre meios e recursos financeiros. No parecer da ANAF, lê-se, e passo a citar, a expectativa de que a revisão da Lei das Finanças Locais reponha a justiça na repartição de recursos financeiros que temos vindo a reclamar foi em parte desapontada com a inclusão do referido período transitório e ainda não foi, até agora, com a sua desacertada aplicação. Importa também referir que, ao nível do Fundo de Financiamento de Freguesias, ao longo dos últimos anos, assistimos a uma supressão de valores às freguesias, o que contribui para uma menor participação das freguesias nos recursos públicos do que seria ditado pelas regras gerais da Lei das Finanças Locais. Fim de citação. Como se constata, há um reconhecimento expresso do reiterado e lamentável incumprimento da Lei das Finanças Locais nos últimos 2 anos e parece manifesto que será incumprida em 2020. As freguesias têm direito a uma participação nos impostos de IRS, IVA e IRC no chamado Fundo de Financiamento de Freguesias, mas a Lei das Finanças Locais define que a percentagem desta participação nos impostos corresponde a 2% para 2020. Não obstante esteja previsto para o Fundo e, de facto, até tenha crescido de 187 milhões em 2015 para 223 milhões de euros agora para 2020 previstos, pelas nossas contas faltam 5,2 milhões para que a Lei das Finanças Locais seja cumprida.
caminho percorrido, como disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, à custa e com o prejuízo das freguesias em 2018, em 2019 e 2020. É uma situação inaceitável, cujo desagrado, tenho a certeza, não é de direita nem de esquerda, é transversal a todos os autarcas, pela justiça, já vou terminar, Sr. Presidente, e pela dignidade que deveria merecer o poder local. Só por isso, não seria de equacionar por parte da ANAFRE um parecer ou um sentido, relativamente a este parecer, um sentido de apreciação diferente? Muito obrigado. A palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, agradecer também as palavras institucionais dirigidas pelo Grupo Parlamentar do PSD à Associação Nacional de Freguesias e permitam-me que dê algumas notas em relação às questões colocadas. No que diz respeito ao processo de descentralização, como tive há pouco ocasião de referir, para nós é algo de positivo a existência do artigo 95 na proposta de lei do Orçamento do Estado, significa que já existem municípios e freguesias que já assinaram autos de transferência de competências e já está a ser executado o mecanismo de transição financeira que estava previsto via legal. Esse montante totaliza 20.470.320 euros e 83 cêntimos. Na nossa perspectiva, há caminho que deve ser caminhado e que deve ser caminhado com a mesma vontade e com a mesma energia com que a Assembleia da República aprovou a Lei Quadro de Descentralização com uma maioria bastante alargada. E, portanto, nós, em sede de audição, há pouco tempo, na Comissão do Poder Local, tivemos a ocasião de sublinhar várias vezes que entendemos que a Comissão de Acompanhamento da Descentralização deve ser um mecanismo importante para dar ritmo ao processo de descentralização, sobretudo naquilo que nos diz respeito a nós, que são a transição das competências entre municípios e freguesias, mas também, obviamente, naquilo que é, numa perspectiva mais geral, a transição de competências entre o Estado e as autarquias no seu todo. Agora, o que faz sentido é que essa comissão de acompanhamento, que tem presente as áreas governamentais que interceptam nesta matéria da descentralização, tem presente a Assembleia da República, tem presente as associações representativas das autarquias locais, necessita de ter bastante informação de gestão para poder avaliar e para poder propor melhorias neste processo. E, portanto, parece-me extemporâneo formular algum tipo de conclusão sobre o processo em curso sem ter esses dados na mão. E a chave e a solução é que esta Comissão possa desenvolver o seu trabalho com um ritmo programado, que a Direção-Geral das Autarquias Locais possa produzir informação necessária relativamente àquilo que se passa setorialmente em cada das áreas governativas que interceptam no processo de descentralização, mas também, e isso foi sublinhado na primeira reunião da Comissão e na audição que tivemos com a Comissão do Poder Local, no que se passa entre os municípios e as suas freguesias, para podermos saber o que, quando e quanto está a ser transferido entre municípios e freguesias. Neste momento, a única conclusão que podemos tirar é que no artigo 95 temos um montante, são 20.470.000 euros, e num dos anexos finais da proposta de Orçamento de Estado podemos perceber quais são os municípios e quais são as freguesias onde estes autos de transferência já foram assinados e, portanto, correspondem a deliberações dos órgãos deliberativos dessas autarquias. Mas é importante haver regularidade nos trabalhos dessa Comissão e muita informação de gestão, para depois então se poder tirar conclusões onde é que é preciso afinar o processo. De um modo geral, acho que quer da parte das autarquias, municípios e freguesias, quer da parte das áreas governamentais em causa, deve haver mais ritmo no sentido de concretizar este processo para dar consequência à maioria que existiu neste órgão de soberania da aprovação de uma lei quadro tão importante como aquela que foi aprovada em 2018. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado José Maria Cardoso.
Naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF e os restantes membros e desejar um trabalho profícuo no próximo congresso que irão ter brevemente e colocar aqui algumas questões de uma forma mais ou menos telegráfica e objetiva, até porque, como deve compreender, o tempo não foi muito para apreciar a vossa apreciação sobre este orçamento. Numa perspectiva jurídica e naquilo que é aqui apresentado neste parecer, dizer-lhe que, de uma forma geral, estamos perfeitamente concordantes com a necessidade do desenvolvimento das carreiras e da devida remuneração. Ou seja, é um aspecto que tem que ser tratado não numa perspectiva pontual, circunstancial, mas como algo que tem que fazer parte de uma espécie de estatuto deste desenvolvimento de carreiras e da devida remuneração, acompanhando naturalmente o estatuto do direito local. Aliás, consideramos que cada junta de freguesia, até pela dignificação do papel que representam, deverá ter um presidente, pelo menos o presidente, e pelo menos a meio tempo, e um funcionário, e obviamente uma sede própria, que nos parece ser uma reivindicação que em muitos casos e em muitas freguesias, como sabem, muitas delas devido à sua pequena dimensão, mas isso não lhe retira a dignidade do trabalho que prestam, que nos parece ser fundamental reivindicar e por isso estamos perfeitamente de acordo com algumas questões que vocês aqui apontam. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente qual é o ponto de situação e neste contexto, qual é o ponto de situação quanto à precariedade que vocês aqui invocam neste mesmo parecer. Gostava de lhe perguntar, digo eu, sobre a regulação através da regularização do Prevpab. Qual é o ponto de situação? Que dados é que têm sobre isso? O que é que tem sido feito e o que é que prevêem fazer nos próximos tempos, em termos daquilo que acham importante levantar como questão? Depois, em relação à Lei das Finanças Locais, que penso estar em incumprimento, mas gostava de saber a opinião, naturalmente, porque, tal como dizem, se tivesse em aplicação o artigo 85º, havia um valor superior na ordem dos 5,2 milhões. Portanto, há aqui uma redução. Eu pergunto-lhe muito diretamente se considera que há um incumprimento dessa mesma lei e se acha que essa situação tem que ser reposta quanto antes. Perfeitamente de acordo com a introdução da expressão no artigo 2º, número 1 da linha C, quanto à inclusão dos membros da Junta em regime de meio tempo, perfeitamente de acordo com esta reivindicação, porque ela é mais que justa, dado que há muitos desses membros que estão exatamente nesse período de tempo de trabalho, a meio tempo, e dizer-lhe que, mesmo havendo, e há um aumento na ordem dos 7% de transferência financeira do Orçamento de Estado, também é verdade que, em termos de peso relativo em relação ao Orçamento de Estado, há uma diminuição dessa mesma proporção, tendo hoje um valor de 0,12, que é o mais baixo de todos os anos da legislatura anterior. Portanto, há uma redução também a esse nível, que é de registar e de colocar como um ponto de análise. Quanto ao licenciamento de canidos e gatidos, partilhamos dessa preocupação, até porque há uma vontade que me parece evidente de continuar com esse tipo de trabalho de proximidade, de relação muito próxima e do conhecimento de situações muito concretas em cada uma dos espaços que cada freguesia, no fundo, comporta e ocupa, e ainda para mais, sendo uma decisão unilateral de resolução sem qualquer auscultação, que nos parece de todo inadmissível em termos democráticos. Dizer-lhe depois que gostaria de perceber, eu sei que já foi perguntado e já foi respondido, mas gostava de insistir neste aspecto, que é a vossa posição sobre a questão da descentralização. Afeta todos os órgãos autárquicos e, concretamente, as freguesias e, na verdade, não vejo vertido nesta apreciação, nesta análise que vocês fazem, algo que seja relacionado com essa mesma situação. Eu gostava de perceber melhor o que é que está em causa, que verbas poderão estar em causa, até porque já há serviços que estão a ser desempenhados por muitas freguesias, e muito bem, um serviço importantíssimo, como é o caso do Espaço Cidadão, em que, na verdade, tem que haver continuidade, tem que haver a possibilidade de financiamento que permita essa mesma continuação, que permita que haja esse tipo de preocupação permanente e contínua. Por último, deixo aqui um espaço para lhe falar em algo que está na ordem do dia, mesmo não sendo admitindo, que é da competência propriamente da ANAF, que é, sem dúvida, aquilo que se começa cada vez mais a perceber como uma maior amplitude, a exigência e a reivindicação pela reversão
das freguesias, da reversão da união das freguesias, melhor dizendo. Não é propriamente uma reposição que nós defendemos enquanto Bloco de Esquerda, mas defendemos essa mesma reversão. E sabemos que tem sido cada vez mais amplo e cada vez mais o maior número de freguesias, de uniões de freguesia, que estão, ou pessoas ligadas a uniões de freguesias, estão inscritas numa plataforma nacional, a plataforma nacional precisamente pela reposição das freguesias, pela reversão das freguesias, melhor dizendo, que me parece todo importante também auscultar a vossa opinião enquanto representantes das freguesias e, naturalmente, também das uniões de freguesias. Muito obrigado. Obrigado. A palavra ao Sr. Presidente da ANAF. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me cumprimentar o Sr. Deputado e agradecer as referências do Bloco de Esquerda do ponto de vista institucional para com a Associação Nacional de Freguesias. E permita-me pegar precisamente na questão da valorização das carreiras e do combate à precariedade. A Associação Nacional de Freguesias, desde sempre, esteve ao lado destas medidas como sendo justas, no sentido de que os trabalhadores têm, obviamente, direito a ver a sua carreira valorizada e o seu salário atualizado ao longo do tempo, nas condicionantes que sabemos existirem, e o programa PREV-PAV tem sido um instrumento importante para regularizar diversas situações que existiam por diversos motivos, a maior parte delas motivadas pelo facto de, em alguns momentos da nossa vida autárquica, as leis do Orçamento de Estado terem impossibilitado a contratação de pessoal para o exercício de funções permanentes das autarquias freguesias. No entanto, não podemos, apesar de compreender esses direitos e de os defendermos, de um modo, tendo em conta a justiça dos mesmos, não podemos deixar de assinalar que, do ponto de vista da gestão orçamental de cada freguesia, a implementação destes mecanismos tem sido também à custa dos recursos que essas freguesias têm ao seu dispor. E, portanto, significa que grande parte do crescimento financeiro que tem existido ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 6 anos, é consumido pela aplicação justa destes mecanismos, seja através da atualização do salário mínimo nacional, seja através do descongelamento da progressão das carreiras, seja através da regularização de precários através do programa PREV-PAV. E, portanto, significa que tem havido um esforço muito grande das autarquias, e no nosso caso falamos em nome das freguesias, no sentido de implementar estas medidas e aderir ao programa PREV-PAV, mas é de facto um esforço financeiro que nos consome aquilo que tem sido a reposição de recursos através da subvenção geral para as freguesias. Mas também significa que temos pessoas com um vínculo estável e firme a trabalharem naquilo que são o exercício das competências dessas próprias freguesias, o que obviamente também é positivo. Relativamente à questão do Estatuto do Eleito Local, faz todo o sentido que possamos caminhar com os pés assentes na terra e compreendendo a necessidade que os autarcas de freguesia têm de estar perto das populações, que uma freguesia tenha, pelo menos, a possibilidade de ter o seu presidente a meio tempo. Não faz sentido, no século XXI, termos órgãos do Estado que são geridos por pessoas em regime de voluntariado. Parece-me que não faz sentido. Todas as recomendações do Conselho da Europa têm vindo nesta linha. E, portanto, fica o desafio a todos os partidos políticos e grupos parlamentares representados na Assembleia da República de resolverem esta situação e poder haver, em conjunto com o Governo, o desenho de um mecanismo que permita que, pelo menos, possam existir um dirigente eleito em cada uma das freguesias do país, com a possibilidade de estar a meio tempo a exercer o seu mandato. O ótimo era que, de facto, além desse avanço no Estatuto do Eleito Local, pudéssemos ter também como princípio que cada freguesia deve ter a sua sede, é óbvio, e cada freguesia deve ter, pelo menos, um trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas
no exercício, para auxiliar o Executivo no exercício das suas competências. E, portanto, concordamos com esta perspectiva, concordamos que no século XXI não faz sentido ter dirigentes públicos, ou melhor, eleitos públicos, em órgãos públicos do Estado que estão praticamente em regime de voluntariado, e fica o desafio do auxílio, ou melhor, da disponibilidade da ANAVFRE para poder encontrar uma solução com os grupos parlamentares para esta questão. Sobre a questão da descentralização, eu gostaria de falar do Passo Cidadão, mas fica para o fim. Obrigado, Sr. Presidente. Tem sempre a possibilidade de responder no fim, digamos, naquele tempo que tem simultâneo para tratar das respostas aos grupos parlamentares. Então, dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAVFRE, Srs. Vice-Presidentes, agradecendo também o contributo que, entretanto, fizeram chegar quanto à vossa apreciação relativamente ao Orçamento do Estado. Eu começava por uma questão, a questão das transferências financeiras no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias. A posição do PCP relativamente à Lei das Finanças Locais é conhecida. Nós consideramos que, de facto, a alteração que houve na anterior legislatura foi uma oportunidade perdida, e uma oportunidade perdida para a recuperação da capacidade financeira das autarquias e para dotar as autarquias dos meios e das condições para, no exercício das suas competências e das suas atribuições. E constatámos também que, e foi isso também que nos levou a não acompanhar a proposta de lei do Governo, que foi aprovada pelo PS e pelo PSD, foi de facto que a lei acabava por introduzir um conjunto de mecanismos para que as receitas das freguesias pudessem de facto ir no sentido da recuperação financeira, como aqui referi. E isso creio que está muito identificado. Nós, da análise que fizemos relativamente ao Orçamento do Estado, também constatamos o aspecto que a própria ANAVFRE aqui identifica no seu parecer, que é de facto o incumprimento da Lei de Finanças Locais, no que diz respeito às transferências para o Fundo de Financiamento das Freguesias, e que nem sequer os tais 2% são efetivamente cumpridos. Nós já apresentámos propostas, ontem entregámos várias propostas nas áreas das autarquias, faremos chegar naturalmente à ANAVFRE o conhecimento dessas mesmas propostas, mas vai no sentido de facto de reforçar a verba a ser transferida. A outra questão que gostaria de colocar, porque eu creio que é uma questão, não é orçamental, mas creio que é uma questão de grande relevância, que temos insistindo muito, e reitero mais uma vez nesta audição, que se prende de facto com a reposição das freguesias e que não devemos perder a oportunidade para que as freguesias sejam repostas de acordo com a vontade das populações. Queremos que este é um critério e um aspecto fundamental que deve ser considerado, e que iremos naturalmente continuar a intervir neste sentido. Não vale a pena fazer um conjunto de lamentações, como já ouvimos outros partidos, mas quando têm responsabilidades no que ocorreu e, de facto, no descontentamento que foram gerados a um conjunto de populações, o que importa é, de facto, alterar e permitir que as populações e os órgãos autárquicos onde queiram repor a sua freguesia possam, de facto, ter essa possibilidade e ter essa possibilidade, por exemplo, no quadro do próximo processo eleitoral para as autarquias, tudo com a enorme tranquilidade que sempre desejamos relativamente a estes processos. Gostaria de colocar uma outra questão a propósito de uma proposta que a ANAVFRE faz no seu parecer relativamente ao licenciamento de canídeos e gatídeos. Se bem que compreendemos a proposta que é feita, porque, entretanto,
foi tornada pública uma interpretação da DGAL assumindo de que esta é uma competência que não foi retirada às freguesias e que continua a ser uma competência das freguesias, interpretação que naturalmente nós também acompanhamos, mas creio que a necessidade da reposição desta portaria é porque deixou de existir procedimento legal para o registro ou para este licenciamento. É neste sentido que é feita a proposta. Nós, naturalmente, iremos, quer relativamente a esta, como no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado, iremos naturalmente analisar, quer esta, quer o conjunto de propostas que a ANAFRE aqui faz. Teremos naturalmente em boa conta este conjunto de contributos. A palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer também as referências institucionais do Partido Comunista Português para com a Associação Nacional de Freguesias e relativamente à questão da reorganização administrativa, dizer que, aliás, como temos dito em diversos momentos, quer em momentos anteriores da apresentação de parecer à Lei do Orçamento do Estado, quer nas audições da Comissão do Poder Local, a nossa disponibilidade para conseguir encontrar uma solução a este problema é total. E, portanto, temos bem conscientes que existe uma competência constitucional que está acometida à Assembleia da República, portanto, este tema a ser resolvido terá, obviamente, que ter a palavra final na Assembleia da República. Sabemos também que existe caminho feito do lado do Governo no sentido de ter sido apresentada em abril do ano passado uma proposta às Associações Nacionais de Freguesias e de Municípios, que teve os respectivos pareceres e contributos por parte quer dos municípios, quer das freguesias. Da parte da ANAFRE, o nosso contributo, em primeiro lugar, foi de transmitir que, após um debate interno de recolha de sugestões de melhoria àquilo que estava a ser apresentado pelo Governo, o texto inicial não estava em condições de poder seguir o seu caminho até à Assembleia da República e propusemos que existisse um grupo de trabalho com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias e com o Governo para fechar um texto, ou pelo menos para tentar chegar a um texto o mais conjunto possível, por forma a poder dar início ao processo legislativo já na Assembleia da República. Portanto, a nossa manifestação de vontade é essa, porque entendemos que deve ser criado o mais rápido possível o mecanismo jurídico necessário para que, de uma vez por todas, se consiga dirimir aquilo que são as situações que merecem correções e que estão à vista de todos, que se consigam arranjar critérios objetivos para isso e que se consiga também deixar no ordenamento jurídico uma lei-quadro que resolva aquela omissão constitucional da inexistência de uma lei de criação, extinção e modificação de freguesias. E, portanto, a nossa disponibilidade é total. Achamos que deve ter lugar o mais rápido possível e era bom que esta sessão legislativa pudesse dar passos decisivos nesta matéria. Sobre a questão do licenciamento dos canídeos e gatídeos, portanto, esclarecer que a interpretação que a DGAL faz das normas é idêntica à nossa, portanto, a competência está no regime jurídico das autarquias locais, não foi conversado para ser modificado, não houve essa proposta sequer do Governo, aliás, nem poderia ser o Governo a fazê-lo, é competência também exclusiva da Assembleia da República. Aquilo que desapareceu foi uma regulamentação que permitiria o exercício completo dessa competência. O que significa que as freguesias que tenham de forma detalhada no seu regulamento de preços e de taxas toda esta regulamentação podem e devem continuar a exercer a competência prevista no regime jurídico das autarquias locais. Mas existem regulamentos de taxa que, apesar de preverem as taxas e de preverem alguns mecanismos de sua aplicação, faziam uma remissão para o conteúdo desta portaria. E, portanto, daí a importância, como o lapso ou o equívoco revogatório
ocorreu já no final do ano de 2019, não teve grande impacto financeiro nesse ano. Mas, portanto, convém que, de facto, estamos no início do ano, em janeiro, e que agora possamos, em sede de Orçamento de Estado, repor a arquitetura de regulamentação, sendo que a ANAF depois aconselhará as freguesias até a importarem essas normas para os seus regulamentos de preços e taxas, para que não volte a haver um vazio por algum equívoco revogatório que possa voltar a acontecer. E acho que estou quase sem tempo, depois também aproveitarei o tempo final para outras questões. Obrigado. Obrigado, Presidente. Era agora a hora de intervenção do Grupo Parlamentar do CDS. Não vejo ninguém. Então daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, à colega Bibiana Cunha. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF e os demais representantes. Para o PAN é sempre muito importante poder contar com a visão do poder local sobre o Orçamento do Estado e dizer que teremos, obviamente, em conta que as propostas que nos fizeram chegar. Gostaríamos, então, de colocar 2 temas à vossa consideração. Desde logo, aquele que consideramos ser um dos aspectos mais esquecidos pelo processo de descentralização em curso, que é a transferência de competências dos municípios para as freguesias. Como sabemos, este foi um dos diplomas setoriais que demorou mais tempo a ser aprovado, trouxe algumas dificuldades adicionais ao processo por esta delonga. Segundo a informação que temos do Governo, estão envolvidos neste processo apenas 2.028 freguesias. Parece-nos que este número é manifestamente baixo e até nos surpreendeu, porque aqui as competências que estão a ser transferidas são idênticas àquelas que estavam previstas no revogado artigo 132 do REGAL, que previa o leque de competências legais que, apesar de serem competências da freguesia, eram competências que tinham de ser sujeitas a prévio acordo de execução. Neste orçamento, entendemos como positivo o ser divulgada a verba atribuída a cada freguesia, mas relembramos que estas verbas não são, à luz do Decreto-Lei 57/2019, verbas transferidas pelo Governo para as freguesias, mas antes verbas que são transferidas pelo Governo à conta dos recursos dos municípios, já que são financiados por receitas provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, da participação variável no IRS e, eventualmente, até do IMI. A ANAF já referiu que, de alguma maneira, a verba poderia ser maior, parece insuficiente. Nós gostaríamos de saber se têm calculado qual a verba, qual o valor em falta, até para que possam desempenhar as suas funções no âmbito do processo de descentralização. E se conseguem dizer-nos qual a variação de verbas comparativamente às transferências de verbas que ocorriam dos municípios para as freguesias no âmbito dos acordos de execução da delegação legal de competências que até há pouco tempo estava previsto no REGAL. Ainda neste assunto, por outro lado, nas grandes opções do plano, na página 38, o Governo afirma querer consolidar nas freguesias as competências delegadas no âmbito do processo de descentralização em 2021, com o título Concretizar até 2021 a transferência para as entidades intermunicipais, municípios e freguesias. Considera a ANAF que as freguesias terão as condições necessárias para no próximo ano assumir as competências a título permanente e que este Orçamento do Estado é uma preparação disso mesmo? E passaria então ao segundo assunto que gostaria de lhes colocar. É um tema que já tivemos possibilidade de endereçar na anterior audição e que a ANAF insere no seu parecer enviado à Assembleia da República, prende-se precisamente com a criação do Sistema de Informação de Animais de Companhia e a desarticulação deste com as competências das juntas de freguesia. Como já aqui foi referido, este decreto-lei levantou dúvidas interpretativas que até levaram a DEGAL a emitir o esclarecimento sobre o mesmo. Mas, tendo em conta os problemas que se têm verificado na cobrança das taxas associadas ao licenciamento de animais de companhia por parte das freguesias e o vazio legal que aqui foi criado pelo Governo, a ANAF propõe então no seu parecer que se repristine a portaria que regula o registro, a classificação e o licenciamento de animais que foi revogada com o surgimento do SIAC.
Neste sentido, Sr. Presidente da ANAFRE, nós precisávamos de ter noção do impacto orçamental que esta alteração pode causar nas freguesias, ou seja, perguntamos-lhe pelos números relativos à receita gerada com esta taxa para as freguesias nos anos 2019 e até nos anos 2018, porque em 2019 houve aqui esta questão de final de ano que pode já ter afetado. Neste contexto, não podemos deixar de lhe lembrar que uma das críticas que é efetuada às freguesias nesta matéria decorre da maioria das freguesias onde a cobrança desta taxa nem sempre é acompanhada da implementação de políticas reais de proteção animal e a verdade é que quando as pessoas pagam uma taxa sentem-se mais motivadas a fazê-lo se perceberem que aquela taxa vai ter uma utilidade, se há aqui uma ligação mais clara. Portanto, é de facto claro para muitas pessoas que pagarem uma taxa nas juntas de freguesia pelos animais que detêm, importa que essa verba se traduza em apoio às pessoas da freguesia que detêm animais. Algo que algumas juntas já conseguiram operacionalizar e temos exemplos de juntas que fazem políticas de esterilização, vou terminar, Sr. Presidente, políticas de esterilização protocoladas com associações de proteção animal, políticas de apoio a famílias economicamente fragilizadas com animais de companhia. E assim entendemos que é bastante positivo a ANAFRE mostrar esta disponibilidade para fazer mais e melhor pelos animais de companhia e pelas pessoas que detêm animais de companhia e mesmo para concluir então o que necessitaria a ANAFRE para poder dar este passo e ficaria por aqui nesta ronda. Muito obrigada. Obrigado. A palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer também as referências institucionais do PAN para com a Associação Nacional de Freguesias sobre a questão das transferências de municípios transferências de competências de municípios para as freguesias. Esclarecer, eu há pouco não fiz uma valoração se o montante dos 20.470.000 previstos no artigo 95, se são suficientes ou não para aquelas competências dos casos concretos. Aquilo que fiz foi a verificação do facto de, naqueles municípios e naquelas freguesias que estão na listagem anexa a esta proposta, já ocorreram todos os passos previstos na Lei Quadro e no Decreto-Lei de Descentralização de Competências entre municípios e freguesias. E, portanto, já ocorreram a fase de negociação, já ocorreu a fase de deliberação dos órgãos respectivos, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal, e já ocorreu a celebração do auto de transferência que transfere como competências próprias aquelas competências previstas na Lei Quadro, com os recursos associados que as partes entre si quantificaram e entenderam que eram as adequadas ao exercício daquelas competências que iam de estar discriminadas em cada uma das deliberações e no auto de transferência. E, portanto, eu não estou a valorar a verba de cada freguesia ou de cada município. Estou a verificar como positivo que estes processos já concluíram. E aquilo que acrescentei é que há caminho a ter que ser feito, porque, na nossa perspectiva, poderiam muitos mais casos também já estar nesta situação em que já definiram os recursos e as competências que transitam como de competências próprias para as freguesias. E achamos que, para este processo ter ritmo nos termos da Lei Quadro e do Decreto-Lei, deve a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que reúne Governo, associações de autarquias e grupos parlamentares, ter mais informação de gestão recolhida com a análise destes autos de transferência, para perceber essa dimensão financeira e para perceber se da parte de quem ainda não celebrou os autos de transferência que vão substituir os acordos de execução, quais é que são as questões que estão a dificultar esses processos chegar ao fim. Porque entre a listagem de freguesias e de municípios que estão anexas a esta proposta de Orçamento de Estado e tomando como referência as 2.028 freguesias que a senhora deputada há pouco referiu, nós não temos este número, mas tomámo-lo como referência, há de facto aqui uma diferença de número de autos de transferência já celebrados entre municípios e freguesias e importa perceber que dificuldades estão a acontecer e de que forma é que podemos ajudar a que essas dificuldades sejam ultrapassadas. Também voltar um bocadinho à raiz da Lei Quadro.
é um facto que estas competências eram as que, a grosso modo, estavam nesse artigo 123 do regime jurídico das autarquias locais. Mas foi mesmo isso que pretendemos com esta nova Lei Quadro, foi transformar as competências que eram legalmente delegáveis e que mantinham uma relação de tutela e de delegante e delegado entre município e freguesia para competências próprias ao abrigo deste processo de descentralização. O que significa que, para nós, este não é o fim da história. O que significa é que este é um primeiro passo de descentralização e que, uma vez consolidado este mecanismo e consolidada esta forma de exercício do princípio da autonomia do poder local, de negociação entre municípios e freguesias, se possam, numa segunda fase, acrescentar outras competências, estas agora sim inovatórias, que não estavam nesse artigo das competências legalmente delegáveis. Sobre a questão do registro de canídeos, se eu não tiver tempo agora, continuo a resposta depois na parte final. Para nós não está em causa o registro inicial poder ser feito no momento em que a primeira consulta é feita. Parece-nos óbvio que não faz sentido o cidadão deslocar-se 2 vezes, porque tem que ir ao veterinário para que o animal possa ter as vacinas, a primeira vacinação. O que para nós não faz sentido é que seja o veterinário a fazer esse momento burocrático no momento inicial e que depois não haja, de facto, aquilo que existe hoje em dia na esmagadora maioria dos casos. E, obviamente, eu não tenho aqui estatísticas, como a senhora deputada também não tem. Cada um tem a percepção do que vai vendo no terreno. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, as freguesias são um elemento importante para haver um ritmo de controle de saúde animal ao longo do tempo, porque não há licenciamento anual passado por nenhuma freguesia sem que se verifique que as vacinas estão em dia e, portanto, que as medidas de profilaxia estão a ser aplicadas. As freguesias participam nas várias iniciativas de profilaxia, quer próprias, quer dos municípios. As freguesias participam na distribuição de, por exemplo, modos de recolha dos dejetos caninos para que isso não seja um problema de saúde público. As freguesias participam em toda a parte de controle contraordenacional da estadia da pessoa com o seu animal na via pública e naquilo que é a relação com outros animais e com outras pessoas. E, portanto, há caminho que possa ser feito na promoção da saúde animal, na promoção do bem-estar animal. Poderá haver, estamos disponíveis para conversar esse tema com qualquer grupo parlamentar que assim o deseje. Não nos parece é que, eliminando esta participação das freguesias neste processo, retirando-lhes a competência de licenciamento, que a existência apenas de um registro inicial do veterinário vá manter os apoios que existem hoje em dia, que são feitos pelas próprias freguesias. E só para terminar, em termos de impacto orçamental, no âmbito da autonomia do poder local, nós não temos uma visão do agregado, da soma agregada do país, mas podemos lhe dar o exemplo de diversas juntas em que analisámos o caso, que em 15 mil euros de receita anual de licenciamento e registro de canídeos, 1.300 euros correspondem a esse registro inicial que concordamos que possa estar nos veterinários e os outros, mais de 13 mil euros, isto numa junta relativamente pequena, é de facto o licenciamento anual. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora, para encerrar a primeira ronda, o Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAFRE, irei diretamente ao assunto. Os CTT passaram de ser uma empresa pública que prestava um serviço público de altíssima qualidade, facto reconhecido até no plano internacional e que respeitava os seus trabalhadores, contribuindo todos os anos com importantes receitas para os cofres de Estado, para aquilo que conhecemos hoje, uma empresa privada que degradou o serviço e serviu apenas para isolar mais populações. Ora, esta empresa foi entregue aos privados, não é? E todos sabemos e conhecemos o rumo desta história. Esta decisão trouxe consequências muito negativas, tanto para o Estado como para as populações e para os próprios trabalhadores do CTT, factos que não nos surpreenderam. Desde logo, esta privatização privou o Estado de importantes receitas tão necessárias para dar resposta às políticas sociais.
Ao fim destes quase 6 anos, o Estado perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter um serviço de correios público fiável e seguro. Os cidadãos ficaram sujeitos à constante degradação de um dos mais importantes bens de interesse público. Os correios são um serviço fundamental para as populações, para o desenvolvimento do país e para a coesão territorial, desde logo porque contribuem para atenuar desequilíbrios sociais e económicos. A privatização deteriorou e descaracterizou o serviço dos Correios e encerraram centenas de estações e postos de Correios. Foram vendidos os edifícios, foram despedidos trabalhadores, os vínculos precários aumentaram e aumentaram os percursos de cada giro de distribuição, assim como os tempos de espera para atendimento. Há falta de dinheiro disponível nos postos existentes para pagamento de pensões e de outras prestações sociais e, em algumas situações, o correio deixou de ser distribuído diariamente. Ora, face a este cenário, é tempo de repensar, não o contrato de concessão, aliás, descaradamente incumprido, porque isso não resolverá rigorosamente nada, mas a própria propriedade do CTT. E por isso os Verdes propõem alterar o rumo desta história, como o Sr. Presidente saberá, trazendo de novo o CTT para a esfera pública. Daí que gostaríamos de saber, e aproveitando esta oportunidade, perguntar à ANAFRE se possuem algum estudo sobre os encargos acrescidos que esta privatização trouxe para as muitas juntas de freguesia por todo o país. Compreendemos que na iminência de perder os serviços do CTT nas mais diversas freguesias, a opção tenha sido a de oferecer este serviço às populações nas sedes das juntas, mas sabemos os problemas que trouxe esta opção e o acréscimo de responsabilidade para a já frágil capacidade de resposta a todas as questões colocadas pelos fregueses, visto que este é o poder local mais próximo das populações. Este ano termina o contrato de concessão do CTT e gostaríamos de saber se a ANAF não considera que neste período em que os CTT estão nas mãos dos privados, o serviço piorou e as populações foram prejudicadas, significando, sobretudo, mais uma machadada no mundo rural. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Presidente da ANAF, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer também as palavras institucionais do Partido Ecologista aos Verdes para com a Associação Nacional de Freguesias. Nós temos acompanhado com cuidado esta matéria do que diz respeito à cooperação entre freguesias individualmente consideradas e os CTT, porque sabemos que as freguesias que têm quer postos CTT nas suas instalações, quer fazem a realização da gestão de agências que eram do CTT e que passaram a estar sob a responsabilidade das freguesias, o fazem tendo em conta os interesses da população que servem. E, portanto, há uma óbvia e grande boa-fé por parte dos autarcas que tomam essa decisão em alternativa a haver uma supressão total dos serviços no seu território. E, portanto, é com este espírito que temos mantido sempre uma postura de alguma tentativa de conciliação relativamente a este tema. Mas temos defendido sempre, e eu tenho dito em várias ocasiões que é preferível não haver acordo do que haver um mau acordo, temos defendido sempre que os referenciais financeiros para esta colaboração deve ter em conta aquilo que são a tabela remuneratória única da administração pública e não valores ad hoc definidos ou referências relativamente à remuneração de setores privados. E, portanto, neste sentido, faremos sempre uma defesa intransigente de que os valores financeiros que estejam em causa para que a contrapartida financeira pelas responsabilidades que as freguesias assumam seja justa, sejam aqueles que decorrem da tabela remuneratória única da administração pública. Por outro lado, também é importante que se perceba que cada uma das freguesias tem que ter um conjunto de despesas fixas para o exercício desta colaboração. E, portanto, não é razoável que se pondere apenas o tempo útil
em que se trata de uma operação que é estritamente no âmbito do protocolo. E o tempo útil em que se atende o cidadão no âmbito de uma operação desse protocolo, como o único tempo que deve ser compensado financeiramente por parte da freguesia. Isto porquê? Porque as freguesias não podem mandar o funcionário para casa nas horas em que não têm atendimento relativamente aos CTT. E, portanto, é preciso que a componente financeira destes protocolos cubra na totalidade. Também não queremos que as freguesias sejam compensadas financeiramente, além daquilo que é justo e razoável. Mas tem que haver uma cobertura na totalidade dos custos que as freguesias assumem com o exercício destes protocolos. E essa posição tem sido transmitida por nós à tutela, tem sido transmitida por nós à própria ANACOM. A ANAF também tem defendido que deve existir a posição própria dos CTT em cada um dos municípios. Isso deve ser o limite mínimo dos mínimos. Mas, sobretudo, aquilo que, na pragmática da existência destes acordos, porque temos como a pedra basilar as freguesias que celebram este acordo com o CTT fazem-no de boa fé na defesa do interesse das populações. Não numa perspectiva economicista ou financeira de querer ter mais um protocolo que lhes dá uma transferência financeira. Até porque, na maioria dos casos, os relatos que nos chegam, não temos um agregado financeiro que possamos transmitir, mas dos relatos que nos chegam, na esmagadora maioria dos casos, as verbas são insuficientes para cobrir aquilo que também são custos fixos com este protocolo. Estamos expectantes que na renegociação da concessão ou na avaliação da concessão possa haver um maior esforço também negocial no sentido de proteger estes instrumentos contratualizados entre freguesias e os CTT, tendo em conta que a maioria deles foi contratualizado numa altura em que os CTT estavam na esfera pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluímos então a primeira ronda. Seguir-se-á a segunda ronda, que, diferentemente do que sucedeu na primeira, o Sr. Presidente e a ANAF responderão no final da ronda. Portanto, solicitava apenas que pudesse anotar as questões que eventualmente sejam suscitadas durante a ronda, dispondo, obviamente, do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Tem 3 minutos. Faça-o, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes da ANAF e os Srs. Deputados. Há 4 anos iniciou-se uma nova fase na relação do Estado Central com as autarquias, repondo-lhes capacidade de ação e decisão quanto ao seu presente e ao seu futuro. Uma nova fase de organização administrativa que confia no poder local, na sua capacidade de concretização e na mais-valia que constitui a sua proximidade face às comunidades que serve. Tudo com uma legitimidade democrática evidente que os demais serviços descentralizados do Estado não detêm. É um processo complexo e exigente que é preciso intensificar tendo em conta a data definida para a sua concretização geral. A ANAF realça, e bem no seu parecer, as propostas significativas constantes na proposta de Lei de Orçamento de Estado que consolidam e densificam a autonomia e a capacidade de ação do poder local, nomeadamente das freguesias. Desde logo, a continuidade do aumento absoluto das transferências financeiras para as freguesias, mas também as medidas relativas à autonomia dada às autarquias para a sua própria gestão, nomeadamente na contratação de pessoal e gestão de recursos financeiros, e que também já foram iniciadas na legislatura anterior. Este caminho de valorização do poder local, de descentralização de competências e da autonomia das autarquias nas decisões sobre a sua organização e ação, está neste momento em curso, assumindo o Governo, o Partido Socialista e o seu grupo parlamentar que o exercício do poder mais próximo dos cidadãos constitui uma mais-valia para o Estado e para as pessoas e que medidas concretas de articulação e colaboração entre a administração central e local têm feito a diferença para milhares de cidadãos que assim têm a sua vida facilitada. Exemplo disso, entre outros, é a rede de espaços do cidadão, muitos dos quais, sob a responsabilidade das juntas de freguesia. Assim,
colocamos à ANAFRE duas questões. Qual a opinião da Associação Nacional de Freguesias quanto ao funcionamento e o leque de serviços prestados pelo espaço do cidadão e qual a sua opinião relativamente ao previsto e proposto alargamento destes espaços e que medidas poderão ser propostas no Orçamento de Estado e nas leis posteriores no sentido de melhorar a sua sustentabilidade. Segunda questão, estando o processo de descentralização em implementação, que medidas de acompanhamento poderão ser reforçadas no sentido de facilitar a sua concretização pelas juntas de freguesia? E mesmo para terminar, acrescento mais uma pergunta que já foi apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Sousa e que por falta de tempo não pôde ser respondida pelo Sr. Presidente da ANAFRE e que é: como é que avalia a ANAFRE a criação de incentivos à inovação e eficiência na gestão pública direcionados para as autarquias locais? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente da ANAFRE, Srs. Vice-Presidentes. Obrigada pela vossa presença. Não vou amassá-lo, Sr. Presidente, com, de novo, a questão da transferência de competências relacionada com a transferência dos meios financeiros. O Sr. Presidente já foi respondendo a essa questão na primeira ronda de perguntas, mas vou-lhe colocar uma questão muito concreta que tem a ver com as exigências que se colocam às freguesias com esta transferência de competências no que respeita à existência ou não de técnicos especializados para responder a estas novas funções e estas novas competências que as freguesias têm. E dou dois exemplos muito concretos. Por exemplo, o processo de licenciamento e a fixação de publicidade de natureza comercial, o processo de utilização e ocupação da via pública. Como é que as freguesias vão dar resposta, em termos de meios humanos e especializados, a estas competências que lhes foram transferidas e, como o Sr. Presidente referiu, muitas delas até já foram aceites. Por outro lado, pelo parecer da Associação Nacional de Municípios, vimos que indicou como um ponto negativo do Orçamento de Estado a não prorrogação por um ano do prazo para a incorporação nos planos municipais das regras de classificação e qualificação do solo previstas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é um regime jurídico que foi aprovado já em 2015. Portanto, apontou a ANP como um ponto negativo a não prorrogação. Nós gostaríamos de saber qual é a posição da ANAFRE relativamente a esta pretensão e pergunto-lhe se não teria sido útil ter envolvido as freguesias neste processo desde 2015, em vez de ir adiando, até este momento, a concretização das ações necessárias à implementação destes novos instrumentos e pugnar agora por um adiamento. Não devia também a ANAFRE ter feito este esforço, pergunto, de sensibilização junto das freguesias e até mesmo junto da Associação Nacional de Municípios? Os concelhos, há concelhos no país que envolveram por iniciativa própria as freguesias. Há concelhos que envolveram não só as freguesias, mas as próprias populações. E eu permito-me registar um exemplo de sucesso no país, que é o exemplo do Concelho da Maia. A Maia envolveu neste processo todas as freguesias, num processo participativo, altamente participativo, e não só as freguesias, envolveu as populações. E, portanto, está a concluir todo esse processo participativo de implementação destes novos instrumentos, e a pergunta que eu faço é se a ANAFRE também não poderia ter feito esta sensibilização junto das próprias freguesias e junto da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, mais dirigentes da Associação, e desejar também os maiores êxitos ao próximo Congresso da ANAFRE, que irá realizar-se em Portimão, minha cidade natal, e onde eu espero lá me encontrar em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda registra uma apreciação global positiva relativamente à proposta do Orçamento de Estado, que é manifestada pela ANAFRE, e que naturalmente está plasmado no parecer que aqui nos fez chegar. Contrariamente, curiosamente, ao parecer da Associação Nacional de Municípios, que é em sentido contrário.
De facto, para nós, são positivas as propostas no sentido do cumprimento da autonomia local, como seja o facto de não haver restrições especiais à contratação de pessoal e da gestão dos recursos financeiros, à exclusão das freguesias, da lei dos compromissos e pagamentos em atraso e até o crescimento das transferências, como é dito no parecer, de 7%, transferências financeiras, assim como a revalorização remuneratória dos trabalhadores das autarquias locais. Mas para o Bloco de Esquerda nem tudo são rosas. Não estou a dizer que o parecer aponta nesse sentido. Vejamos a própria valorização dos trabalhadores das autarquias. No âmbito da valorização dos trabalhadores da administração pública, será uma valorização muito limitada. Nem todos os trabalhadores irão progredir na recuperação integral do tempo de serviço e a proposta até de aumentos salariais, quanto a nós, traduz-se num certo insulto, um aumento apenas de 0,3%, inferior à inflação, quando aponta para 1%. A primeira pergunta que queria colocar ao Sr. Presidente é se não considera a ANAF que o Governo devia ir mais além na revalorização remuneratória destes trabalhadores, onde naturalmente estão os trabalhadores da administração local. Isto é, se a ANAF não se está a contentar com pouco relativamente a esta matéria. Um outro aspecto negativo, e que também já frisei, e que o parecer também refere, é que a Lei das Finanças Locais continua a não ser cumprida. Portanto, são menos 5,2 milhões de euros. Claro que estamos muito longe dos tempos da Troika, do governo PSD-CDS, onde os cortes foram brutais. 2011, 33,1 milhões, 2012, 20,8, 2013, 40,5, 2015, 18,1, mas também em 2017 tivemos 18,7 milhões. Relativamente à descentralização de competências, o que é que eu ia perguntar ao Sr. Presidente é se não considera que as verbas serão suficientes para as necessidades que as freguesias terão de ter face às novas transferências de competências. Se não acha que se devia de ir mais além. E, para terminar, em que ponto da situação se encontra o PREFPAP, portanto, o Plano de Regularização dos Vínculos dos Trabalhadores Precários, uma medida positiva, mas que o Governo ainda não concluiu este processo. Portanto, a administração local também temos, efetivamente, essa situação. Portanto, eram estas questões que gostaria de deixar ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. Faça a Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Regressando só aqui ao tema da reposição das freguesias, registando só este elemento e esta nota, é hoje notícia de que há um estudo de um conjunto de investigadores do ISEG a referir que os municípios da região centro e do Vale do Tejo não registaram ganhos na sequência da reforma de 2003 da fusão das freguesias e que a Norte também não. Eu creio que temos muitos elementos de preocupação relativamente a esta matéria, por isso é que nós insistimos em a colocar. Queria abordar aqui numa outra questão que não fiz na primeira ronda sobre a descentralização, melhor dizendo, sobre a transferência de competências e em particular para as freguesias, sabendo que a apreciação que o PCP faz de todo este processo é uma apreciação negativa da forma como ele foi construído, como foi conduzido e sem garantir um conjunto de condições para se efetivar este conjunto de transferências, mas eu creio que valia a pena, até porque daquilo que já está especificamente relativamente para as freguesias, e o decreto-lei das freguesias tem de facto um conjunto de particularidades, do que consta da proposta de lei, já até com um quadro e transferências em concreto, mas nós não temos elementos suficientes que nos permitam perceber freguesia a freguesia, face ao conjunto de competências que estão previstas ser transferir ao abrigo deste decreto-lei, se de facto os montantes e as condições para o exercício são ou não suficientes. Sei
creio que são também um conjunto de elementos e uma apreciação que não nos permite fazer essa avaliação. E isto, obviamente, não ajuda naturalmente para uma apreciação e para assegurar se de facto as autarquias, aliás, no conjunto do processo em geral, aquilo que identificamos é que os meios são de facto claramente insuficientes face às necessidades e face ao conjunto de problemas que estão efetivamente identificados. E cria um conjunto de dificuldades acrescidas, porque na organização até da própria autarquia, as mais competências exigem naturalmente também um esforço de mais meios, até do ponto de vista organizativo e da forma de estruturação dos próprios serviços. E ainda entra nesta lógica da transferência de competências, os espaços dos cidadãos. Nós temos tido grande preocupação relativamente a esta matéria, porque claramente nos parece que configura aqui uma desresponsabilização por parte do Governo na prestação de serviços públicos. Estamos a falar de serviços públicos da administração central, não da administração local, cujo Governo tem a obrigação de assegurar que todos os cidadãos em todo o território têm acesso, e acaba a haver aqui uma transferência também para as autarquias relativamente a esta matéria, o que não nos parece de facto nada adequado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sou a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos já apresentados anteriormente, e nesta segunda intervenção gostaríamos de abordar de forma bastante breve dois temas. O primeiro tema que gostaria de colocar à ANAF é perceber exatamente qual o papel que as freguesias têm atualmente no plano de combate às alterações climáticas e da descarbonização da economia. Isto surge porque na página 198 do relatório do Orçamento do Governo é referido que na ação local, e estou a citar, será dada continuidade no apoio às soluções locais de baixo carbono e de economia circular dinamizadas pelas juntas de freguesia, conjuntamente com os seus cidadãos e negócios locais. Fim de citação. Portanto, pode a ANAF dizer-nos que apoios concretos são estes a que o Governo se refere e de que valores é que estamos a falar? O segundo dos temas prende-se então com uma que nós entendemos ser uma das grandes omissões deste orçamento e, no fundo, esta omissão prende-se com saber qual é o modelo que terão os CTT após o fim do atual contrato de concessão do Serviço Universal Postal, uma questão que entendemos ser determinante para a vida dos portugueses e das portuguesas. No relatório do orçamento apenas é dito que 2020 será pautado pela definição e atualização dos conceitos do Serviço Universal na área das comunicações postais. Para nós, esta ambiguidade do Governo é incompreensível, porque está a deixar a decisão de uma questão estruturante para o país para o último momento possível, o que geralmente não costuma trazer bons resultados. Para nós, o caminho passa por manter a atual estrutura do CTT, mas assegurando uma participação determinante do Estado no seu capital social, de modo a garantir uma gestão que assegure a qualidade do serviço e a salvaguarda do interesse das pessoas. A operacionalização desta participação deve, obviamente, para nós, de forma responsável, garantir a sustentabilidade financeira e evitar custos demasiado pesados para o país. Posto isto, e tendo em conta a proximidade que as freguesias têm das populações e o papel do CTT ser também de proximidade, gostaríamos de perceber se a ANAF tem alguma posição sobre o modelo que os CTT devem adotar a partir de 2021 e termino por aqui. Obrigada. Obrigado, eu, Sra. Deputada. E agora, então, para concluir esta segunda e última ronda, a palavra aos dois senhores deputados. Sr. Deputado Jorge Mendes, 2 minutos, faça favor. Bem, Sr. Presidente, cumprimentar a direção da ANAF. É inquestionável, quando fazemos o balanço do desenvolvimento do Portugal, do Portugal democrático, o papel das autarquias locais nesse desenvolvimento, quer das câmaras municipais, quer das freguesias. E no caso das freguesias, é inegável a sua importância
que é reconhecida em termos de eficiência de gestão, fazem mais com menos, logo com as autarquias, da sua eficácia, também na resolução dos pequenos problemas, é uma lâmpada, estamos hoje com o alerta amarelo em algumas zonas do país, certeza temos as juntas de freguesia no terreno, à espera para uma queda de árvore, um desmoronamento para resolver, mas também, hoje em dia, cada vez mais na ligação, o elo de ligação das populações, cada vez mais envelhecidas, aos serviços públicos. Coisas simples, para a marcação de consultas no SNS, para as declarações contributivas, neste caso estamos já na altura do IRS, as famosas provas de vida, no caso dos imigrantes, é um papel, as juntas de freguesias têm aqui um papel muito preponderante. Mas já não falo dos canídeos, mas a maior parte das juntas de freguesias sem qualquer colaboradores administrativos, o que exige das equipas de gestão, do Presidente de Junta e dos respectivos vogais, uma outra preparação técnica do que não era exigível há 10 anos atrás. E fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, em regime quase voluntariado, como disse há pouco o seu Presidente, como recebem uma retribuição mensal, uma compensação, porque a maior parte estão, nem a meio tempo estão, de 274 euros e 222 respectivamente para os vogais. É um regime de voluntariado para tantas responsabilidades. E a questão que lhe queria colocar, dado que na vossa apreciação do artigo 74 não tem nenhuma observação nessa matéria, se não acham que é a altura de resolvermos este problema, de darmos aos seus Presidentes de Junta e respectivos vogais a devida compensação para as cada vez maiores responsabilidades que têm. E com certeza que estamos disponíveis para vos colaborar convosco nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, para concluir, o Sr. Deputado Alberto Machado, também 2 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas Presidentes de Junta, nesta audição da ANAF, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2020, importa saber se a ANAF entende que este Orçamento cumpre ou não cumpre a Lei das Finanças Locais e se este Orçamento de Estado traduz uma justa repartição das verbas do Fundo de Financiamento de Freguesias. Gostaria também de questionar a ANAF sobre a sua posição relativa à possibilidade das freguesias poderem aceder a um regime de isenção ou de recuperação de IVA, dado que continuam a ser tratadas como um consumidor final. Entende a ANAF que este Orçamento de Estado responde e resolve o problema criado pela alteração legislativa no registro e licenciamento dos canídeos? É que estas receitas próprias significam uma parte importante das receitas das freguesias e, como já aqui foi referido, eu posso dar um exemplo prático da minha freguesia, que arrecada em média cerca de 14 mil euros de receita e que a aplica, por exemplo, em 2 projetos concretos, um projeto de esterilização de animais de famílias carenciadas e um projeto de terapia assistida por animais em crianças portadoras de deficiência. Qual é a posição da ANAF face a esta alteração, que implicará que muitas freguesias deixarão de ter capacidade financeira para continuar a desenvolver estes e outros projetos? Uma outra questão tem a ver com aquilo que o meu colega disse anteriormente. Em função do número cada vez maior de competências e de responsabilidades, entende a ANAF se é ou não urgente prever no Estatuto do Eleito Local ou no Orçamento de Estado o reforço da remuneração dos eleitos locais. Não podemos continuar a ter presidentes de junta das freguesias mais pequenas a receber uma compensação para encargos de cerca de 300 euros e os presidentes de junta das juntas maiores com remuneração inferior a muitos dos seus técnicos. Concordam que é fundamental garantir uma retribuição mínima que garanta a dignidade da função para todos os presidentes de junta? Por último, faz sentido no Orçamento de Estado para 2020 voltar a prever a regularização dos precários na administração local, face aos muitos problemas de pessoal que as juntas de freguesia têm? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim está concluída a segunda e última ronda e, portanto, nos termos regimentais, tem a palavra a ANAF para responder, dispondo de até 22 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que agradeça, de um modo geral, as intervenções produzidas pelos grupos parlamentares presentes e permitam-me que selecione alguns dos temas que na ronda anterior não houve tempo para poder explicitar de forma mais detalhada. Relativamente à questão do Estatuto do Eleito Local, como eu na intervenção inicial tive a oportunidade de dizer, é um tema que merece 2 tipos de intervenção. Primeiro,
eliminar a dispersão legislativa em torno desse tema. Existem bastantes leis alteradas e republicadas e que há necessidade de articulação para se conseguir compreender todo o impacto, todo o elenco regulatório do Estatuto do Eleito Local. E, por outro lado, é necessário também fazer-se uma adequação desse mesmo Estatuto à realidade hoje em dia das freguesias no exercício das suas competências, sem perder de vista a heterogeneidade dessas mesmas freguesias. Ora bem, quando nós temos 3.091 freguesias com dimensões muito dispares, com tipologia diferente entre si, de terem uma natureza mais urbana, mais do interior, mais densamente povoadas, menos densamente povoadas, com problemas de insularidade, com problemas de dupla insularidade, como também existem. Portanto, são toda uma miríade de questões que, se por um lado nos levantam dificuldades no exercício das competências pelas freguesias, por outro lado também são um desafio de não acabarmos com uma diversidade e uma heterogeneidade que também é salutar no que diz respeito à relação entre eleitos e eleitores. Mas, neste sentido, há de facto algo que perpassa toda a tipologia de freguesias que existem, que é a necessidade de sistematizar novamente todo o quadro jurídico que é aplicável e dar condições aos eleitos da esmagadora maioria das freguesias, que são aqueles que estão em compensação para encargos, para poderem exercer as funções para as quais foram eleitos. Como eu disse no início, não faz sentido que um eleito local tenha que exercer 4 anos do seu mandato praticamente em regime de voluntariado. E, portanto, é uma dimensão que hoje em dia, com processo de descentralização, sem processo de descentralização, mas com as competências que já existem no regime jurídico das autarquias locais, merece ser atualizado. Como disse bem o senhor deputado, julgo eu, Alberto Machado, faz todo o sentido que a compensação ou a remuneração de um Presidente de Junta tenha uma dignidade equivalente àquela que tem um vereador a tempo inteiro, por exemplo. Pois, hoje em dia, muitos dos senhores Presidentes de Junta têm mais responsabilidades e mais competências do que alguns vereadores a tempo inteiro com competências delegadas do Presidente da Câmara. E, portanto, há que olhar para este quadro num modo global, atualizá-lo ao século XXI e dar condições às pessoas para trabalharem em prol das suas populações. E também registro que, de alguma forma, este tema do Estatuto do Eleito Local é algo que perpassa o entendimento de largo espectro parlamentar aqui presente e, portanto, sai daqui com a expectativa de que é algo que vamos trabalhar em conjunto no futuro para encontrar soluções em conjunto com os vários grupos parlamentares. Pegando novamente na questão dos passos de cidadão, que há pouco não tive tempo e que passou agora várias intervenções e há pouco não tive tempo de atalhar. Os passos de cidadão é a única competência que, nos termos da Lei Quadro, transita diretamente do Estado Central para as freguesias. Na perspectiva da ANAFRE, os passos de cidadão são um elemento muito interessante de aproximar algumas obrigações legais dos cidadãos à sua área de residência. Cada vez mais, num século em que temos à disponibilidade das entidades públicas as plataformas tecnológicas que existem, não faz sentido para aqueles cidadãos que não têm a possibilidade de aceder aos serviços que são de utilização em regime de self-service e sem a necessidade de deslocação, que não possam, naquela que é a autarquia mais próxima da sua residência, que é a freguesia, poderem ter ajuda no acesso a esses serviços e poderem aceder a esses serviços em igualdade de circunstância dos cidadãos que têm a capacidade e têm a possibilidade de aceder a esses serviços digitais em regime de self-service. E, portanto, há de facto
uma janela de oportunidade muito grande ao nível do espaço do cidadão na sua implementação e na sua disseminação generalizada pelo país através das freguesias. Qual é o problema? Como esta competência é exercida de modo articulado com os municípios, das duas uma. Ou, de facto, na negociação dos autos de transferência de competências, há a disponibilização dos recursos necessários por parte do município para que as suas freguesias tenham todas elas um espaço de cidadão, ou então tem que existir da parte do Governo a criação dos mecanismos necessários, pelo menos para que exista os recursos necessários à sua instalação. Porque essa é que vai ser a grande dificuldade. É, no momento inicial, haver a necessidade de um investimento inicial para a instalação dos espaços de cidadão. E, nesse sentido, julgo que é uma solução olhar-se, na esmagadora maioria das regiões do país, para a possibilidade de se aceder ao quadro de fundos comunitários para suportar esta mesma transferência de competências dos espaços de cidadão, com o apoio do Estado relativamente à comparticipação nacional desses fundos comunitários. Portanto, em termos de recursos iniciais, são estas as duas alternativas que vemos como viáveis, porque na esmagadora maioria das freguesias não há recursos disponíveis para poder fazer a instalação ab início, a não ser nas grandes freguesias, e essas são 200, 300 e num quadro de 3.091 freguesias. Depois, algo que a ANAF tem vindo a defender e que espero que no futuro também existam passos concretos nesse sentido, deverá existir um acordo quadro entre a ANAF e o Estado sobre as condições remuneratórias dos espaços de cidadão. Portanto, não estamos a falar de investimento inicial, estamos a falar da remuneração pelos serviços prestados ao longo do tempo. E, portanto, entendemos que esta matéria deve ser revista, deve haver uma maior participação das autarquias naquilo que são as receitas cobradas pelos serviços prestados já hoje nos espaços de cidadão, e isso deve ser regulado, até por uma questão de equidade, num acordo quadro negociado entre o Governo e a ANAF. Sobre a questão das alterações climáticas e da descarbonização. Nos últimos 2 anos, se não me falha a memória, através do Fundo Ambiental, houve a criação de um programa, o programa Juntar, ou Junta R, como queiramos ler o nome do aviso, onde o Fundo Ambiental disponibilizou 1 milhão de euros para projetos de promoção da economia circular junto das populações e das entidades parceiras das juntas de freguesia na comunidade local, normalmente sustentada nas comissões sociais de freguesia ou no movimento associativo de cada uma das freguesias. A experiência, a análise que fazemos desses projetos é muito positiva e a abertura a ideias novas trouxe-nos uma miríade de soluções que estão postas em prática em diversas freguesias muito interessante e que promovem a reutilização e a partilha de equipamentos e de serviços entre as populações com o impulso das freguesias e, portanto, consideramos interessante que este programa se mantenha, mas que possa vir a ser reforçado, porque já nas 2 edições existiram candidaturas com valoração positiva que poderiam ter interesse em implementar no terreno, mas a verba, a aplicação de 1 milhão com o limite máximo de 25 mil euros por candidatura não permitiu cobrir todas aquelas que existiram. E, portanto, faz todo o sentido que se avalie esta experiência de 2 anos, que acho que tem sido positiva, e que possa haver no âmbito do Fundo Ambiental o alargar deste 1 milhão de euros dirigido a 3.091 freguesias. E, portanto, com o limite máximo de 25 ou 27 mil euros por projeto, já não tenho presente o teto de financiamento, também não é comparticipada a 100%, portanto há uma parte em que é investimento das freguesias nesse projeto, mas faz sentido que o bolo total do programa Juntar possa crescer, dado que existem projetos em causa para poderem ser apoiados neste âmbito. De um modo geral,
nós temos a percepção de que as freguesias são a entidade que está melhor colocada para fazer aquela pedagogia, ou pelo menos para ter aquele trabalho de parceria com a comunidade local, com a comunidade escolar, com o movimento associativo, com o movimento social de cada território, para promover a economia circular. E, portanto, nesse sentido, acho que pode haver um papel muito importante das freguesias na transformação do comportamento individual. Aquela ideia de precisamos dos conformados e dos indiferentes para estas questões das alterações climáticas. E, portanto, acho que as freguesias podem ter um papel crucial na transformação dessas mentalidades. Parece-nos também que é interessante a questão da avaliação e dos incentivos à gestão pública do pessoal. Temos que perceber também como é que isto se concretiza na prática em relação ao setor local, mas é um facto que aumentar as competências de gestão, quer dos eleitos local, quer dos trabalhadores da administração local que estão nas freguesias, não é só decorrente das necessidades de formação anuais que existem, mas também pode ser muito interessante para ajudar ao desenvolvimento das competências que agora são transferidas dos municípios para as freguesias. E sobre as questões de novas competências que exigem outro tipo de abordagens técnicas. Vamos lá ver, a transferência de competências opera-se por via de um auto de transferência que é negociado entre freguesia e município e aprovado nos órgãos deliberativos. E, portanto, para o exercício cabal de cada uma das competências, tem que se prever nesse auto de transferência os recursos necessários. E esses recursos necessários tanto poderão ser recursos financeiros para a contratação de pessoal ou de serviços, como poderá ser a transferência dos recursos humanos necessários que já estejam do lado do município e que possam exercer essas competências do lado das freguesias. E nós conhecemos casos práticos em que as duas modalidades estão em execução. Assim como o auto de transferência e as deliberações que o antecedem podem estipular a forma como o exercício dessas competências são feitas. E, portanto, em casos mais complexos, pode, por exemplo, o auto de transferência dizer que o ato administrativo de licenciamento é da competência da freguesia, sim, isso exige um assistente técnico que prepare a execução do auto, e em caso de necessidade de um determinado tipo de peritagem, ser o município a prestar essa peritagem se necessário. Sendo que, cruzando o licenciamento da fixação de publicidade com o licenciamento zero, que se continua a aplicar, essa necessidade de fiscalização é a posteriori, não é a anteriori à prática do ato administrativo, o que auxilia bastante que possa, de facto, o ato administrativo transitar para a freguesia e a cobrança da respectiva taxa e manter, numa cooperação entre município e freguesia, as questões de fiscalização a posteriori. Relativamente à questão do uso do solo, eu penso que a forma de trabalharmos é um bocadinho inversa, portanto, não somos nós que procuramos, de alguma forma, imiscuir-nos naquilo que está no âmbito das competências dos municípios e que está a ser tratado entre os municípios e o Governo. Se alguma dessas partes entender que a ANAFRE e as freguesias poderão ser uma mais-valia, nós estamos disponíveis, como em tempo já tivemos, para analisar as questões dos baldios, as questões da Bolsa de Terras e outras questões que se prendem com esta matéria, e até a questão dos pilotos dos cadastros, que também passam, como sabe, pelas próprias freguesias. E, portanto, a nossa disponibilidade para trabalhar e participar, na medida daquilo que são as nossas competências e capacidades, existe sempre. Chamem-nos, então, para esse quadro. Relativamente à questão dos canídeos, e desculpem voltar a este tema, de facto, nós, a ANAFRE, estamos disponíveis para podermos ter uma maior participação e discussão naquilo que são políticas do bem-estar animal e da promoção de saúde animal, e, de facto, queremos deixar que a sensibilidade para esta questão na especialidade, porque, de facto, em termos de receitas próprias das freguesias, sobretudo no interior do país, tem um impacto
que não é de desvalorizar. E, portanto, julgo que passei por todas as questões ao longo das várias intervenções. Quero agradecer muito a todos os grupos parlamentares que quiseram intervir nesta audição. Dizer que é com muita honra e agora até com um misto de saudade que termino a minha última intervenção na apresentação de um parecer ao Orçamento de Estado, pela 6ª vez, com uma Assembleia diferente desde as últimas eleições legislativas, mas tendo a certeza que todos os partidos aqui representados e todos os grupos parlamentares saberão continuar a cooperar com a ANAF, com a sua direção, com o colega que me irá suceder a partir do dia 24 de janeiro, e desejo por isso a todas e a todos uma excelente legislatura e que a ANAF possa continuar a ser um motor de entendimento entre os diversos partidos políticos e os diversos grupos parlamentares, porque esse é um papel muito importante que a Associação Nacional de Freguesias tem tido no relacionamento com a Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpre-me agradecer a presença da delegação da ANAF, ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes. Pessoalmente, desejar-lhe também as maiores felicidades no momento em que está prestes a cessar o exercício do cargo. Cumpre-me despedir também das senhoras e senhores deputados da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Agradecer também ao Sr. Presidente Fernando Ruas. Está encerrada esta audição e aos senhores membros da COF seguir-se a uma reunião ordinária, sendo certo que às 4 horas teremos o Sr. Ministro da Economia da PAC. Muito obrigado.